Olá, graça e a paz do Senhor Jesus a você que nos ouve. Eu sou o pastor Joel de Almeida, pastor auxiliar aqui da Igreja Batista Jardim Botânico e trabalho com o Ministério Reviva, restaurando vidas valiosas, e trabalho com aconselhamento no Reviva voltado para os homens. Eu queria deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração, que está registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo 8 a seguir, que diz o seguinte: Isaac cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz, a Abraão caçoava de Isaac. Disse Agar a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal isso por causa do moço, por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela lhe disser, porque Isaac será chamado a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele descendente. Levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Essa história aqui acontece no meio da família de Abraão. O interessante é que, se nós formos observar, no capítulo de número 16, a própria Sara dá esta ideia a Abraão de ele lhe dar um herdeiro, porque eles já estavam de idade avançada e talvez duvidasse da promessa de Deus para a vida deles. Então eles chegaram num acordo que Agar, a sua escrava, lhe daria um descendente. Mas agora aqui no capítulo de número 21, versículo 8, nós observamos que Isaac já tinha nascido e agora tornar Ismael, o filho da escrava, um concorrente muito forte para Isaac. E Sara toma uma decisão muito dura para com Abraão e diz assim: despede essa escrava com seu filho para que vá morrer no deserto. Abraão, conhecendo a realidade dos fatos, ficou com o coração pesaroso, mas ao mesmo tempo o Senhor falou a ele dizendo assim: faz o que Sara está lhe mandando. E eu quero falar com você, baseado nesse texto aqui, qual o maior medo que nós temos na vida. Falando dessa realidade aqui, nós podemos ver que Agar, um dos maiores medos que Agar tinha era que seu filho morresse. E uma das maiores verdades que esse texto aqui nos relata é que somente Jesus nos faz vencer os nossos maiores medos. Qual era o maior medo de Agar, como eu disse? Era que seu filho morresse no deserto. E eu quero tirar aqui, diante desse texto aqui, algumas lições baseadas neste tema: qual o maior medo que podemos estar passando, que pode estar acometendo a sua vida. Eu quero tirar algumas lições aqui baseado nesse texto. A primeira delas é que Deus deu uma confiável palavra de encorajamento a Agar. Por quê? Porque Agar, depois, se você observar o texto, você observa que depois que ela ser usada, ela tinha sido até abusada no seu modo de ver e pensar. Só quando ela tinha serventia, ela era bem vista na família de Abraão. Mas de repente, quando não servia mais, descartaram. Na realidade, Agar foi jogada fora, lançada no deserto, com uma mão na frente, outra atrás, porque não servia mais. E é baseado nisso que eu quero deixar uma mensagem ao seu coração neste momento, dizendo: não importa o que fizeram com você, se te descartaram, se usaram, se te abusaram, não importa. Não tenha medo, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma história de vida diferente para você, como teve para Agar. Agar é o exemplo de gente que foi usada, abusada, maltratada, espoliada, pilhada, enfim.
Todos os adjetivos que queiramos dar a ela cabe. Mas uma coisa é que aconteceu na vida dela. Deus apareceu e deu a ela um novo rumo em sua vida. Então a primeira lição que eu tiro desse texto é o seguinte, que Deus lhe deu uma confiável palavra de encorajamento. Mas que palavra foi essa? Foi uma palavra muito poderosa, dizendo assim, não temas, né? Não temas, porque Deus olhou para aquela criança. E a segunda palavra de encorajamento é que Deus supriu as forças para que ela se levantasse e olhasse para o seu filho dizendo assim, ergue-te, levanta o rapaz e segura ele pela mão. Essa segunda lição ela é muito importante porque fala de levantar. Olha, sua Agar estava no deserto com seu filho pronto para serem mortos, mas de repente o anjo do Senhor aparece para ela e diz assim, levanta você e o rapaz, porque eu tenho uma nova história de vida para você. Eu quero tirar também uma lição desse segundo ponto, dizendo assim, não importa a situação em que você encontra, Deus quer falar com você neste momento, dizendo, levanta da posição onde você está, porque eu quero falar com você, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o seu modo de vida, eu quero tratar da sua área emocional, da sua área espiritual, eu quero tratar da sua vida. Que palavras poderiam encorajar em meio a tanto sofrimento o emocional de uma pessoa como Agar? Somente esta palavra, não temas, porque eu vou mudar a história sua. Então, para Deus falar conosco, eu tenho que estar de pé. Deus falou com Agar dizendo assim, ergue-te, levanta você e o rapaz, porque eu vou falar com você. Olha que situação, Agar acabara de sair da casa de Abraão, totalmente sem esperança, somente com uma vasilha de água e um pedaço de pão, e foi para o deserto para morrer, mas lá Deus interferiu na sua história, e agora aqui Deus fala com ela, e diz assim, ergue-te, você e o rapaz, porque eu quero falar com você. Eu não sei a situação que você está vivendo, não sei o meio, o contexto onde você está, mas uma coisa eu sei, Deus manda você erguer, levantar nesse momento, porque Ele quer falar com você. E a terceira lição que eu tiro desse texto é que Deus abriu os olhos para que Agar visse os recursos que estavam à sua volta. Uma mulher que fora deixada ao deserto, de repente Deus apresenta ela e diz assim, eu quero que você olhe em volta. E Deus diz para ela assim, olhe em sua volta. E ela viu um poço de água. Indo ele, encheu de água o odre e deu de beber a ela e o rapaz. Veja bem, aqui uma situação maravilhosa. Deus abriu os olhos dessas duas pessoas para que ela visse a realidade nova e diferente. Então, não importa a situação onde você se encontra, Deus quer abrir os seus olhos para que você veja as grandes oportunidades que estão na sua volta, porque Ele já deu uma palavra de vitória para você, e essa palavra é não temas, e agora Ele está propondo abrir os seus olhos para que você veja os recursos que estão à sua volta, e lance mão desse recurso, e o mais, Deus continuará fazendo como fez na história dessas duas pessoas. E quantas vezes a solução de uma crise está bem à nossa volta e nós não percebemos, mas a graça de Deus em Jesus, ela abre os nossos olhos para que você veja. E uma das propostas dessa palavra para o seu coração é, Jesus está abrindo os teus olhos neste momento para que você veja as inúmeras possibilidades em sua volta. E a quarta lição que eu tiro deste texto aqui de Agar e o seu filho é que Deus acompanhou o desenvolvimento e abençoou a vida do seu filho. Que interessante essa história. Uma mulher que sai sem esperança, abandonada, totalmente desacreditada de si mesmo, e agora está aqui tendo o acompanhamento de Deus. Deus acompanhou o desenvolvimento do seu filho, da sua história, e o abençoou. E eu quero concluir para você neste momento, que está me ouvindo, somente Jesus faz nós vencermos os maiores medos que possam surgir nas nossas vidas.
pois somente Ele pode nos dar confiáveis palavras de encorajamento. Eu não sei qual é o maior medo que você tem, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus quer suprir as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, seja quaisquer que forem. Deus quer suprir. Então, uma palavra para você neste momento: deixe Deus abrir os seus olhos para que você veja em volta as possibilidades, as inúmeras possibilidades de você tornar um vencedor. Qual o seu maior medo? Futuro? Ter uma família feliz e hoje talvez você não tenha isso? O seu medo talvez será de um filho seu, de repente, partir para uma vida totalmente descomprometida daquilo que você ensinou para ele? Talvez o seu medo da sua estabilidade profissional. Eu não sei qual o seu medo, mas uma coisa eu quero dizer para você: lance seus medos nas mãos do Senhor Jesus, pois a palavra de Deus diz assim, que Ele tem cuidado de nós. Fique com essas palavras no seu coração e guarde isso. Coloque o seu medo nas mãos de Jesus, pois Ele vai tornar isso em coragem, em verdade e em vida para você. Um abraço. Deus te abençoe.